Olá pessoal, hoje eu vou implementar o padrão de projeto Fábrica Abstrata em PHP, certo? Bem, a ideia, assim, de forma bem genérica, bem superficial, é através de uma fábrica abstrata ou de uma classe abstrata, dar suplemento, suplemento não é o termo certo, um pressuposto, uma base para que fábricas concretas implementem diversos tipos de produto. São minhas explicações bem superficial, né? Bem, em princípio, esse padrão de projeto ele é composto por uma fábrica abstrata, por fábricas concretas, por produtos abstratos, por produtos concretos e pelo cliente, usuário que vai interagir, entendeu? Quem vai ser o beneficiado com esses produtos, certo? E a então assim, né, como eu disse, as fábricas, bem, vamos falar sobre as classes da fábrica abstrata, ou desse padrão de projeto, fábrica abstrata. Tem a fábrica abstrata, que é uma classe abstrata, ela vai declarar a interface para operações que criam produtos abstratos, certo? Tem fábricas concretas, né? As classes fábricas concretas ou Concrete Factory, como no modelo teórico aqui mostrado, né? Vai implementar as operações para criar produtos concretos. Tem produtos abstratos ou, como no modelo teórico aqui mostrado, né? Terão Abstract Product A, Abstract Product B. Bem, elas vão declarar uma interface para um tipo de produto, né? Objeto produto. E o cliente, né? Client, nesse modelo teórico, que vai usar a interface para vai usar as interfaces aqui para gerar os produtos, pelo menos em teoria, né? Aí no decorrer do vídeo, na prática, vai ver que não necessariamente isso, ok? Assim, é, bem, a estratégia de implementação basicamente vai ser a fábrica abstrata, ela vai, ela vai ter como herdeiros as fábricas concretas, certo? Enquanto de outro lado, de forma paralela, né, a fábrica abstrata, terão os produtos abstratos que terão como herdeiros seus produtos concretos, subprodutos. No caso desse modelo teórico aqui, né, o produto A1, produto A2, produto B1, produto B2. Tá. Bom, como vocês estão vendo aqui, o produto A1 e o produto A2 estão herdando a classe abstrata ou interface, né? Abstract Product A, certo? Tanto é que ela só... Aí vocês perguntam como vai ser relacionado, né? Como as fábricas concretas vão interagir. Tá vendo essa setinha de navegação aqui? Então, ela vai... Cada produto aqui final, Product A1, Product A2, irá utilizar os métodos, né, no caso das fábricas concretas que achar mais conveniente para a implementação, certo? Bem, então vamos ao caso aqui concreto aqui, né? O caso aqui que eu vou postar em tela, caso mais específico que eu vou postar em tela. Continuando, né, com o caso concreto. Bem, isso aí é um exemplo fictício aí, inspirado, né, numa novela, acho que é Verdades Secretas, o nome da novela, né? Uma questão do Book Rosa, enfim. Bem, é uma agência, né, de contratar mulheres, né, no caso, onde o cara pode contratar uma acompanhante ou pode contratar uma diarista. Um exemplo bem toscão mesmo, mais para chamar atenção mesmo, né? Então tá, agora vamos ao exemplo aqui. Bem, explicando as classes, né? Temos uma classe abstrata chamada mulher, vai dar todo o conceito, né,
o sistema aqui, o nosso modelo, que é mulher, né? Sendo os atributos nome, idade, CPF, tipo, e os métodos criar acompanhante, criar diarista. Bem, herdarão essa classe abstrata as fábricas concretas mulher cara e mulher barata, no caso cara e barata, certo? Que terão os métodos criar acompanhante, criar diarista e a barata criar acompanhante, criar diarista. Bem, nesse caso aí, elas vão criar no caso. Bem, caso não entenderam, caso vocês não entenderam, criar, vai sair acompanhante barata e acompanhante cara e diarista barata, certo? Bem, continuando, terá as classes abstratas acompanhante e diarista, e essas classes, cada uma acompanhante e diarista, terão como herdeiras acompanhante barata e acompanhante cara, diarista barata e diarista cara, certo? E essas classes que eu falei, acompanhante barata, acompanhante cara, diarista barata e diarista cara, usarão métodos da fábrica concreta. Eu não estou falando herdar, e sim utilizar esses métodos, certo? Bem, e por fim, né, o cliente, ou no caso, pensando melhorzinho, seria o dono da agência, né? É quem vai fazer uso dessas interfaces, que ao decorrer do vídeo, na prática mesmo, vocês verão ver aqui na prática, ele não vai interagir direto com a interface, né? Ou com as classes abstratas, e sim ele vai tão somente instanciar os métodos, né, contidos nas classes finais, no caso acompanhante barata, acompanhante cara, diarista barata e diarista cara, certo? Bem, explicado agora assim, em geral, como é que é o modelo aí, né? O modelo esse padrão aplicado a esse caso aí fictício da minha cabeça. Vamos à implementação, né? Bem, agora vamos implementar a primeira parte agora, né, dessa empreita aí. Vamos implementar as classes abstratas, que são mulher, classe abstrata acompanhante e classe abstrata diarista, certo? Bem, agora eu vou falar o que eu vou fazer. São essas que estão com a setinha azul, certo? Que eu vou fazer. Primeiro vamos começar pela classe abstrata mulher. O que eu vou fazer nela? Primeiramente, eu vou setar os atributos dessa classe tudo como protected, certo? Que quer dizer que só a classe e os filhos delas, né, terão acesso. Ou no caso, as filhas, né, que são as fábricas concretas, certo? Os atributos que eu coloquei, né, na classe abstrata mulher são nome, idade, CPF e o tipo, se é cara ou barata. Aí eu criei dois métodos: criar acompanhante, criar diarista, certo? O que são esses dois métodos? Esses dois métodos, nesse caso em específico, eles vão tão somente, eles irão tão somente criar o objeto, entendeu? Preencher com os dados, nome, idade, CPF e tipo, para acompanhante e para diarista, certo? A fábrica abstrata acompanhante, no caso, eu irei colocar um método chamado aval serviço, né? Avaliar serviço, certo? Isso aí é mais, e para diarista seria protected, tá? Avaliar a faxina. Isso aí é mais para um temperinho, mais para especificar mais, certo? Então, modelo explicado, vamos à implementação. Bem, pessoal, agora darei início à criação das
classes abstratas, né? Botar a mão no código, certo? Agora eu vou criar a classe abstrata mulher, né? Cujos atributos também serão protegidos, certo? Abstract class mulher. Vou declarar os métodos todos, como diz, protegido, para apenas no caso, já que a classe abstrata não pode ser instanciada, as fábricas concretas e tão somente elas poderão utilizá-lo, certo? Bem, agora criarei os métodos, né? Ou funções, mas em orientação a objetos chama-se métodos. Também protected, para tão somente as classes filhas utilizarem, no caso, as fábricas concretas, né? Nesse caso, o que eu vou fazer? Qual a ideia desses métodos, dos dois métodos, criar acompanhante e criar diarista? Nesse caso em especial, eu vou tão somente atribuir os valores, né, aos atributos, certo? No caso, nome, CPF, idade e tipo. Aí vou colocar, né, os parâmetros de entrada. Tanto é que eu coloquei o underscore justamente para diferenciar o nome dos entre os atributos e os parâmetros de entrada. Vale dizer também que poderia muito bem utilizar o método construtor ou dois underscores construct. Ficaria até mais fácil, mas para ficar o exemplo mais didático, né, vou colocar da forma mais arcaica mesmo. No caso que seria des, nome, e a variar, e no caso cifra underscore nome. E o mesmo processo se repete aos demais atributos, certo? Conforme explicado no vídeo. Conforme o vídeo, né? Aí, desde CPF, desde nome, idade e tipo. No diarista eu também irei fazer a mesma coisa, certo? Método criar diarista vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Como disse, isso aí é a ideia genérica de mulher, entendeu? A classe abstrata mulher. Isso vai servir tanto para diarista quanto para acompanhante no caso. Ok? Esses métodos, como mais vou falar em outro momento desse vídeo aí, será usado pelas fábricas concretas, pelas classes das fábricas concretas. Agora eu vou criar, né, as duas classes abstratas, né, que serão a classe acompanhante e a classe diarista. E essas darão origem aos produtos concretos. Serão herdadas pelas classes que conterão os produtos concretos. Bem, houve um erro de digitação, né? Fiz um erro de digitação também colocando os parênteses, né? Mas já mais para frente nesse vídeo eu vou tirá-los, né?
Tarde também, um pouquinho tarde, passou batido isso aí. Nesse caso, eu vou tão somente criar um método que irá avaliar a qualidade de serviço, certo? Vai ser dada uma nota de 1 a 10 e nessa aí o cliente ou o dono da agência vai poder avaliar, certo? Protected nota. Também serão protegidos, já que são classes abstratas. Então, no caso, quem irá herdar elas vai ser as classes de produtos concretos, certo? Bem, aí eu vou fazer o método de avaliar serviço. Vai ser a mesma coisa na classe abstrata mulher, né? Vou fazer um this, né? Colocar uma variável this, uma pseudo variável this, para poder utilizar nota, né? Conceito de nota aí, né? Atributo nota, perdão. Igual a cifra underscore nota. E a mesma coisa eu vou fazer para a classe diarista. São Ctrl Czinho, Ctrl V. Certo? Bem, implementadas as classes abstratas, né, agora vamos às fábricas concretas. No caso, né, serão cara e barata, certo? No caso, mulher cara e mulher barata. As classes são essas que estão com a setinha verde. Então, essas classes, no caso, elas vão tão somente herdar os métodos da classe mãe, certo? Como é que eu vou fazer nesse caso? Irei criar uma função, né? No caso, essa função irá se chamar cadastrar acompanhante ou cadastrar diarista, certo? E dentro dessa função eu vou utilizar o artifício parent com esses dois pontinhos, que é essa dupla de dois pontos, né? E pegar o respectivo método, né? No caso, seja da classe mãe, seja criar acompanhante, criar diarista. Mas em cada classe concreta eu vou fazer algumas pequenas modificações, certo? Justamente para diferenciar quem é a cara e quem é a barata, certo? Bem, então segue a implementação aí. Bem, pessoal, agora vamos à implementação, né? O que eu vou fazer aqui? Aqui já vou criando as classes concretas, como disse. Classe cara extends, no caso, a classe mulher, né? A classe abstrata mulher. É nela onde eu vou puxar a herança, né? Pegar a herança da classe mãe, no caso, a classe mulher. O artifício que eu vou usar vai ser o seguinte. Vou criar uma função, certo? Uma função pública chamada cadastrar acompanhante e cadastrar diarista, certo? E nessa função pública eu vou, como disse, né, utilizar o artifício dos dois pontinhos, entendeu? Dos 4 pontinhos no caso. Parent, esses 4 pontinhos e o nome da classe mãe, certo? O truque que vai fazer a diferenciação vai ser dentro da
quando for passar nos parâmetros na classe, na função da classe mãe, no caso criar acompanhante, criar diarista, vai ser que eu vou colocar, no caso, o tipo de preço, se é caro ou barata na variável tipo. No caso, cifrão underscore tipo, conforme vocês irão ver no vídeo. Aí, né, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou tirar esses underscores. Nesse caso, não é necessário tirar esses underscores, certo? E no tipo, eu vou apagar esse tipo, né? Aqui. E já no tipo aqui eu já vou setar o tipo de mulher, se é cara ou barata, certo? No caso, vou colocar cara. E assim eu vou estender para os demais métodos dessa classe, né? Assim, e vou botar um eixo aqui, no caso, são eixo que é para printar, né, o que a instanciação do objeto, nesse caso, né? Vou botar as informações, né? Acompanhante, aí vou botar o nome, o tipo. Não, o tipo eu não vou colocar não. No caso, está implícito, né? Cara, eu vou colocar acompanhante. E a barata eu vou botar como Kenga. Certo? No caso, como que na herança você não herda só os métodos, mas também herda os atributos, aí por isso que eu estou utilizando o des, né? E assim vai com os demais atributos dessa classe. Conforme visto aí no vídeo. E assim eu vou fazer com todas os demais métodos, né, dessa classe, ok?
Bem, pessoal, é o seguinte. Agora, né, vamos implementar as classes finais, as classes que de fato terão os produtos concretos, né? Acompanhante barata, acompanhante cara, diarista barata, diarista cara, certo? Essas aí que estão com a seta vermelha. Bem, o que acontece? No caso, as classes acompanhante barata, acompanhante cara, irão herdar a classe abstrata acompanhante, enquanto as classes de produto final, né, diarista barata e diarista cara, irão herdar da classe abstrata diarista, certo? No caso, elas também tão somente irão utilizar, não irão herdar o método das fábricas concretas barata e cara, conforme essa setinha pontilhada, certo? Bem, então como será feito isso, né? No caso, a utilização. No caso, qualquer uma, acompanhante barata, acompanhante cara, diarista barata, diarista cara, eu irei criar uma função, certo? E dentro dessa função, eu irei instanciar o método de qualquer dessas duas classes de fábricas concretas dentro dessa função que eu irei criar nas classes de produto final. Todas essas estão com a setinha vermelha, certo? Bem, vamos à implementação. Bem, gente, agora, né, vamos à implementação, né, das classes finais, né, as que conterão o produto. Bem, de antemão é o seguinte, essas classes, elas que vão, de fato, dar os produtos personalizados, né? Que vai ser como se fosse uma interseção entre as fábricas concretas e a abstração, né? Das classes de produtos, no caso. Vai ser a abstração da acompanhante com a junção de cada fábrica concreta, certo? Bem, estou criando o esqueleto, né, das classes, acompanhante cara, tudo. No caso, ó, estão estendendo, entendeu? Diarista, barata, extends diarista e diarista cara extends diarista, certo? Diarista barata, extends diarista. Agora, criados os esqueletos, né? Vamos à implementação. Como eu disse, né? Irei criar uma função e dentro dessa função eu irei instanciar, no caso, os métodos, né? No caso, irei instanciar o método correspondente da fábrica concreta, certo? No caso, CAD acompanhante. Então, irei instanciar, já com a acompanhante cara, né? Irei instanciar da fábrica concreta cara, criar acompanhante da fábrica concreta cara. Não, perdão, cadastrar acompanhante, né, da fábrica concreta cara. E dentro dessa função que eu criei agora eu vou instanciar
Nota-se que eu não estou herdando nada, estou tão somente usando esse, no caso, o método da fábrica concreta, certo? Correspondente à necessidade aí, né, do produto. Colocando os parâmetros, né? Agora também irei criar uma função pública, né? Para que irá pegar, no caso, fazer a avaliação, né? Da classe de mãe, no caso, né? Na classe abstrata acompanhante, certo? Fazer o mecanismo de herança, né? Bem, aí vai cadastrar a nota, né? Fazer de novo parent. Vou puxar a classe, né, o método da classe mãe. Pegando o nome do método aí, né? E aí daí eu vou fazendo um Ctrl C, Ctrl V, né? Para as demais classes. Nota-se que eu vou apenas mudar alguns nomes. No caso só vou mudar o nome da classe, ó, da fábrica concreta. Em vez de na primeira eu instanciei da fábrica concreta cara, agora eu vou instanciar da fábrica concreta barata. E, e se os senhores, né, webnautas aí perceber na classe diarista cara, eu vou fazer também um Ctrl C, Ctrl V, mas aí eu vou mudar o nome do método, né? No caso, em vez de K de acompanhante, vou botar K de diarista, certo? K de diarista. E aqui eu vou colocar, em vez de cadastrar acompanhante, cadastrar diarista. E assim vou fazendo. E assim vai ser para todos os demais métodos, né? Das classes finais, né? Os produtos finais. Certo? É. Acho que o decorrer do vídeo vai ser bem autoexplicativo. Vai ser a mesma lógica aí que eu falei, né? Daí, terminado esse momento, aí vamos para mostrar mesmo, né? Mostrar o negócio funcionando. Ok? Bem, agora é a hora da verdade, né? Para ver se o negócio funcionou mesmo. Se tiver erro, não vou ter dó não. Vou explanar esses erros aí, né? E vou acompanhar a correção aí do erro, certo? Então vamos lá. Bem, aqui eu já
require once, né? Já botei o nome do arquivo aí, né? Para repuxar. Já instanciei colocando os demais atributos, né? Instanciando as classes concretas, né? Certo? Com os nomes, né? Joelma, Chumbumbina, Tibúrcia, Tiruneida, as idades, né? O nome, idade e o CPF da moça. Certo? Tanto é como, ó, existe uma separação. Tem acompanhante caro, acompanhante barato, diarista barato, diarista caro. Agora vamos botar para rodar aí, né, no PHP. Não sei se vocês viram, mas foi na linha 24. Lembra daquele errinho que eu botei na classe, os dois parênteses? Então, agora vamos corrigi-los, né? Vamos lá, para o arquivinho. Agora só tirar esses dois parênteses aí, ó. Esses dois chatão aí, tá vendo? Esses dois parênteses aí. Salvar. E rodar novamente. Aí, ó. Tá vendo os nomes? Tá vendo que... Ó. Aqui, quer ver? Aqui. Ó. Acompanhante, cara, botei acompanhante. Acompanhante barato, botei Kenga. A diarista, né? Cara, coloquei como diarista. E a diarista barata eu coloquei como escrava. Aí, ó, o CPF, a idade, né? E os nomes. Certo? E aí vocês devem estar me perguntando sobre a classe cliente, né? Ou operador, dono lá da birosca aí. Bem, no caso aí, cliente ele vai... Isso aí vai ser um assunto para um próximo vídeo, senão ia ficar muito extenso, né? O que acontece? Assim, a princípio, né? Ele vai então somente utilizar. A ideia principal para o uso da classe cliente é fazer um switch case. Estrutura switch case para, dependendo da opção, instanciar a mesma classe do que eu utilizei no arquivo para instanciar, mas eu vou colocar isso condicionado a um switch case dentro da classe cliente. A ideia é mais ou menos essa, ok? Pessoal, aí agradeço aí, né, a atenção aí, né, de vocês aí. Esse aí foi o primeiro vídeo. E se tiverem alguma dúvida aí, podem postar aí nos comentários, ok? Tchau, tchau. E espere o próximo vídeo que vai ser a classe cliente, certo?